Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pastor Ricardo de Oliveira. Meus amados, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus. Esse texto é um texto muito importante e serve como um alerta, como uma advertência para todos nós que cuidamos em fazer o querer de Deus e o querer de nosso Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 37, que está dizendo assim: se alguém, esse alguém aqui está falando de forma geral, alguém aqui que está na igreja, que cuida em dizer que é cristão, que é servo de Deus, enfim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo, quem? O apóstolo Paulo, são mandamentos do Senhor. Queridos, isso é muito sério, muito importante para nós. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que se a pessoa se considera espiritual, se a pessoa se considera profeta, servo de Deus, vaso de Deus, vazão, como tantos outros ditados aí que tem aí, tantos jargões hoje, né? Eu fico mais com as nomenclaturas da Bíblia. Podem me chamar de quadradão, podem me chamar de retrógrado, podem me chamar de antiquado, tá velho e não se enquadrou na modernidade, os tempos estão mudando, a gente tem que mudar. Eu prefiro as nomenclaturas da Bíblia. Eu prefiro ser chamado de pedra viva, olha que termo bonito, né? De sacerdócio real, nação santa, noiva do Cordeiro e tantos outros títulos tão belos que a Bíblia nos dá. Para que eu vou buscar outros títulos para me alcunhar ou para alcunhar os meus irmãos ou a igreja do Senhor Jesus? E hoje em dia existe uma palavra que ninguém sabe de onde essa palavra surgiu, porque tu olha no dicionário e essa palavra ela não existe. Que palavra é essa que eu me refiro? A palavra reteté ou repleplé, não é? O crente do repleplé ou o crente do reteté. Irmãos, isso entrou dentro das igrejas de uma tal forma, mas tu vasculha a Bíblia. Eu desafio qualquer cristão ou qualquer pregador que seja aí do repleplé ou do reteté a me mostrar dentro da palavra de Deus que esse termo está dentro da Bíblia. Não está dentro da Bíblia. E você olha no dicionário, nem no dicionário está esse termo. Isso daí se chama de neologismo. Neologismo. O que é um neologismo? Significa uma palavra que se cria. Alguém cria uma palavra. Até eu posso criar uma palavra nova. Qualquer um de nós pode criar uma palavra nova. Existe até um famoso pregador, que eu não preciso citar o nome dele aqui, mas já esteve em evidência por muitos e muitos anos, hoje não está tão em evidência, e ele é mestre em criar neologismos. Mas só que os neologismos que ele cria são inteligentes. São neologismos que fazem assim a gente até adquirir cultura, não é? Nós, ao invés de nos desaculturarmos, nós nos aculturamos, nos culturamos, sabe? Adquirimos cultura, adquirimos conhecimento com esses neologismos desse pregador, que eu estou aqui com ele na mente, não preciso dizer o nome aqui. Mas esse tal de reteté ou repleplé, que tanto os cristãos gostam, não está na Bíblia Sagrada. Não está, não se encontra. E outra coisa, o que é mais grave, uma pessoa que não aceita em determinados meios pentecostais esse termo, essa pessoa é tida como fria na fé, é tido como geladão, como sorveteriano, conforme costumam dizer por aí, é tido como uma pessoa que não gosta do poder de Deus, é tido como uma pessoa que está querendo apagar o fogo do Espírito Santo, como se isso fosse possível. O homem não tem poder para atuar sobre o Espírito ou contra o Espírito Santo de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Não é? Deus tem o poder supremamente, ilimitadamente superior ao do homem, e o homem não tem como deter a ação de Deus, assim como não tem poder para deter uma onda gigantesca, um tsunami. Existem coisas na própria natureza que o homem não consegue deter. A erupção de um vulcão, o homem consegue deter? De maneira nenhuma. Um furacão, o homem consegue deter? Imagine o poder de Deus. Quem sou eu, quem é você para deter o poder de Deus? Mas não quer dizer que nós, ao sentirmos o poder de Deus,
Tá? Eu não estou falando aqui de um culto alegre, avivado, em que haja choro, em que haja glorificação ao nome do Senhor, em que haja uma adoração ordeira a Deus, não é? Porque tem lugares aí que as pessoas tiram cadeiras do lugar, tiram bancos do lugar e começam as pessoas a cair no chão, pessoas se retorcendo como se fossem serpentes, dizendo que estão com a unção de Deus e que estão no repleplé de Jeová. Irmãos, temos que tomar muito cuidado, porque isso pode se tornar muito perigoso. Porque o dia que o culto não tiver esse tipo de mover, esse tipo de manifestações, aí dizem que o culto foi frio, que o culto não prestou, que o culto não teve a presença de Deus, o que não é verdade. Todos os cultos em que a igreja se reúne, que tenha salmos, que tenha cânticos espirituais, que tenha oração, que tenha doutrina, pode acreditar que a presença de Deus está no meio desse povo que assim procede, que assim o adora. Então, queridos, temos que tomar muito cuidado com neologismos criados aí no meio, jargões criados aí no meio pentecostal, principalmente. Eu falo muito do meio pentecostal porque é o meio que eu convivo. Eu sou pastor pentecostal. Eu estou há 40 anos, 6 meses e alguns dias. No dia 6 de janeiro agora de 2021, se Deus assim permitir, eu faço 40 anos, 6 meses, aliás, 40 anos e 7 meses de crente pentecostal, ok? Então já vi muita coisa na igreja pentecostal boa e hoje em dia tenho observado esse tipo de coisas que, no meu entendimento, não é? Porque eu vi o poder de Deus e vejo o poder de Deus em muitas coisas. Muitas vezes o poder de Deus se manifesta de uma forma que eu e você nem entendemos. Não precisa quebrar banco, não precisa quebrar cadeira da igreja, não precisa de repleplé ou retreté, nada disso é necessário. O poder de Deus ele se manifesta muitas vezes numa oração silenciosa, no choro de uma mãe pelo seu filho que está no tráfico de drogas. Muitas vezes o poder de Deus se manifesta com uma pessoa que está jejuando e orando a Deus, pedindo que um milagre aconteça, e Deus então atende dos altos céus pela sua misericórdia, porque é a misericórdia dele que faz com que ele nos atenda e tenha compaixão de nós. Nós nunca temos o poder de botar Deus contra a parede, de dizer eu exijo de ti, Deus. É uma outra coisa, outro jargão do meio evangélico hoje, exigir de Deus que Deus dê para nós aquilo que muitas vezes nós sabemos que é impossível. Deus muitas vezes não quer dar, e você está dizendo que você tem que exigir o teu direito. Que direito nós temos? Nós éramos pecadores, nós éramos condenados, nós estávamos reputados para ir para o matadouro, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele nos perdoou, ele nos amou, como diz Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, lá pelo capítulo 5, se a minha memória não falha, ele diz o seguinte, 1 Coríntios, né, que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores e Deus nos amou. Isso é maravilhoso. Então, eu, por ser perdoado e por ter sido tirado do meu estado de miserabilidade, dos meus pecados eu fui perdoado, já é motivo de eu agradecer, glorificar a Deus na beleza da sua santidade e glorificar pela sua grandiosíssima misericórdia. Então, irmãos, tiremos da cabeça que aquela pessoa que não está pulando, daquela pessoa que não está saltando, aquela pessoa que não está girando na igreja, e se o culto não tiver giro, não tiver rodopios, não tiver gente sendo arrebatada, que é um assunto até para um outro vídeo, o significado dos arrebatamentos da Bíblia, né? Eu vou falar aqui todos os arrebatamentos que ocorreram na Bíblia, todos eles tiveram um sentido, todos eles tiveram uma motivação, nenhum deles foi apenas em uma fase de um culto que a pessoa ali foi arrebatada, que ela caiu, que ela ficou ali. E quem disse que todo culto tem que ter isso? Quem disse que todo culto tem que ter movimentos corpóreos, rodopios, giros, contorções corporais? E se o culto não for assim, o culto é frio? Quem te disse isso? Um culto verdadeiramente bíblico é o que está aqui na palavra de Deus,
é aquilo que está escrito aqui, por exemplo, no versículo 26, eu vou ler para você. Acompanhe na tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Esse é um verdadeiro culto bíblico. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor para todos nós aqui. Que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo? Tem doutrina? Salmo aqui é sinônimo de cântico espiritual, daquele alto louvor a Deus, tá? Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Olha que coisa. Então esse aqui é o culto bíblico. É o culto que agrada a Deus, é o culto que glorifica a Deus. Aonde está se falando aqui? Se alguém, quando vocês se reunirem, irmãos, quando vocês se juntarem, quem tem rodopio, quem tem dança, quem tem contorções corporais, quem pode quebrar a cadeira, quem salta mais alto, faça isso tudo no culto para glorificar a Deus. Não vai achar na Bíblia de maneira nenhuma. Mas a Miriam dançou. Muitos usam esses argumentos, né? Miriam dançou, Davi dançou. Por que eu também não posso dançar? Você vai ver que esses momentos foram momentos assim, isolados da história bíblica. E outra coisa, eu não posso fazer ou formular uma doutrina baseado apenas em exemplos isolados. Eu não posso pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus, aonde foi na Bíblia que Jesus sentiu o poder ou a alegria de Deus, que Jesus se alegrava no Espírito, e alegrou-se, pois, o Jesus no Espírito. Ele se alegrava, Jesus sentia tristeza, tinha emoções. Mas você não vai ver Jesus ali ensinando, depois rodopiando, você não vai ver os apóstolos, mesmo no dia de Pentecostes, tá? Eles falaram em outras línguas, e alguém até pensou que eles estavam bêbados, mas não se registra o fato de que eles estavam quebrando as cadeiras do cenáculo, que eles estavam rodopiando, se contorcendo, e você não vai ver em parte alguma do Novo Testamento, do Antigo Testamento, comportamentos na hora do culto a Deus, seja no tabernáculo, seja no templo, ou seja no período novo testamentário, que não tinha templos cristãos, mas eles usavam o próprio templo judaico, ou usavam as casas, porque era muito comum fazer culto nas casas, e você não vai ter notícias e nem tampouco consigo encontrar relatos da história da igreja. Já li a história da igreja algumas vezes e não consigo encontrar relatos de coisas do gênero que estão acontecendo nestes dias atuais. Então, vamos tomar cuidado e vamos evitar julgamentos, o que é mais grave ainda. Ok? Porque se você quer pular, se você quer girar, se você quer rodopiar, dar cambalhota, dar salto mortal, isso daí é uma coisa, você e Deus, e é você e teu pastor, e você e a tua denominação, ok? Eu ensino e já ensinei várias vezes o que é verdadeiramente um culto a Deus. Estou ensinando, inclusive, nesse vídeo aqui agora, baseado na Bíblia, o que é um verdadeiro culto ao Senhor. Porque Paulo diz aqui, quando você se reunir para quê? Para cultuar a Deus. Então ele fala dos elementos que precisam ter dentro de um culto. Principalmente ele fala a doutrina. A doutrina aqui significa a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Que é isso que sustenta a vida cristã. É isso que dá o suporte para a vida cristã. Porque eu conheço muita gente que está girando, que está pulando, que está rodando, que está dando cambalhota, mas quando sai dali da igreja, é como se fosse um ator que representou o seu papel, mas depois a sua vida não tem nada de Deus. Volta para uma normalidade pecaminosa, para uma normalidade afastada de Deus, uma normalidade que não agrada a Deus. Essa é a grande realidade, ok? Não estou generalizando todos, não estou aqui também julgando, apontando meu dedo para ninguém que roda, que pula, que gira, etc. Porque eu conheço pessoas que fazem isso, são pessoas sinceras e que pessoas que têm vida no altar com Deus. Mas eu estou querendo dizer que este não é o requisito para demonstrar que o cristão é espiritual. Esse é o cerne desse vídeo. Não é o repleplé, o reteté, que quer dizer que o crente é espiritual. O crente é tido como espiritual se ele tiver outros elementos
que trazem espiritualidade para ele na vida dele. É isso que faz um cristão ser espiritual. São os elementos contidos e ensinados nas Sagradas Escrituras que farão dele um crente, um cristão espiritual, ok? Então que Deus abençoe. Se esse vídeo foi bom para você, se ele te esclareceu, se ele te confrontou, né? Porque eu sei que muitos de repente não vão gostar do vídeo, mas estou fazendo isso para a tua orientação. Pode ter certeza disso. Estou fazendo isso com amor, tá bom? Com a palavra de Deus aqui comigo, dando base bíblica e fazendo com todo o amor que tenho no meu coração pela tua vida, ok? Se gostou, dá aí o like, o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe com grupos, Facebook, WhatsApp, Messenger, ative o sininho das notificações ao se inscrever no canal, ok? E não deixe aí de dizer, né? Olha, tem um canal, o canal do pastor Ricardo Oliveira. Passe para outras pessoas o contato do canal, porque a pessoa assistir esse canal, por certo o Espírito Santo vai tocar, tenho certeza disso. Ainda há um povo que esse povo precisa conhecer muito de Deus, porque já que a palavra de Deus, como diz lá em Amós, haverá dias em que as pessoas terão fome não de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras de Deus. Eu creio que estamos bem nesse tempo, ok? É claro que houveram muitos períodos na história em que a palavra de Deus ela não tinha uma pregação muito profusa, mas eu creio que estamos vivendo muito desse tempo agora, apesar de muita igreja, apesar de muitos cultos, de muita gente na televisão, nos rádios, na internet, mas estamos vivendo um tempo de escassez de Bíblia, de verdadeiros ensinamentos da Bíblia. E isso está escasso e temos que valorizar aqueles que estão fazendo esse trabalho. Até o próximo vídeo, então, querendo Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde e fica aí esse vídeo de reflexão, ok? Deus te abençoe. Shalom, meus irmãos.